Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Antes de entrar na palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que o Senhor tem me falado nesses dias, sobre algo que tem sido construído na igreja dos nossos dias, a respeito do jejum e oração. Não é o tema da mensagem, mas eu gostaria de desconstruir, na verdade, algo que tem sido construído dentro do nosso meio a respeito do jejum. O verdadeiro jejum, se você for analisar na Bíblia, se você vê lá o jejum de Moisés, vê o jejum de Daniel, o jejum de Jesus, você vai ver que o jejum que eles praticaram era abstinência de alimento, ou total ou parcial. E hoje em dia a gente vê algumas coisas sendo chamadas de jejum. Um exemplo, né? Eu vou fazer jejum de televisão, vou fazer jejum de telefone, vou fazer jejum de rede social. Isso não é jejum, irmãos. Isso não é o verdadeiro jejum, né? Esses dias um pastor, eu vi ele falando que ele estava fazendo o jejum de Daniel. Daí eu pensei, deve estar fazendo 21 dias de jejum, né? Daí ele falou, não, estou comendo legumes só apenas. Né? E na verdade isso não é jejum, né? Daniel, ele propôs, né, se abster do alimento ali dos manjares e vinho do rei, né? Então aquilo ali não foi um jejum. Né? Ele propôs no seu coração, né? Ele decidiu não se alimentar. Então eu gostaria de desconstruir isso, que eu já vi gente falando, eu estou fazendo jejum disso, né? Jejum daquilo, e não é o jejum verdadeiro, né? A abstenção de alimento, né? Então eu gostaria de desconstruir isso no nosso meio. Isso não é jejum, porque o jejum, na verdade, o jejum verdadeiro nos aproxima do Senhor. O jejum verdadeiro, né, ele abre portas, né? O jejum verdadeiro, ele nos aproxima, ele nos dá intimidade com o Senhor, né? E lembrando hoje nós estamos em poucas pessoas aqui, né? Eu lembrando de pouco, né? E uma vez foi falado, acho que domingo passado, né? Que com Deus nós somos sempre a maioria, né? E eu me lembrando disso, né? Quando o Senhor me chamou lá para o ministério lá em Maués para estar indo aos ribeirinhos, né? E nós tínhamos um grande desafio, porque nós éramos em 3. Era um casal não casado, esperando eu chegar, porque eles não poderiam ir, somente os dois, não sendo casados. E quando eu cheguei, nós fomos, né? E nós tínhamos o desafio de alcançar 8 comunidades ribeirinhas em um só rio do Amazonas, ali perto de Manaus, de Maués. Em um só rio tinham 8 comunidades, cerca de 800 pessoas, em média 100 pessoas em cada comunidade, umas mais, outras um pouco menos, e nós tínhamos esse desafio. E o Senhor, buscamos o Senhor mesmo, Senhor, o que nós vamos fazer? Nós somos em 3, Senhor. Como é que a gente vai alcançar tanta gente? Qual que é a estratégia? O que nós vamos fazer? E a primeira coisa que o Senhor falou, jejum e oração. Nós jejuamos e oramos, e o Senhor nos deu estratégia. Agora vocês podem ir, né? Agora eu liberei vocês para irem, né? E a estratégia foi, agora quando vocês chegarem lá, vocês não estão acima deles, vocês vão ser iguais a eles. Vocês vão ter que se tornar ribeirinhos primeiro, para depois alcançar eles. E é isso que nós fizemos. Nós fomos lá, nós trabalhávamos com eles, né? Nós íamos para o roçado, fazíamos farinha, pescávamos com eles, nós viramos ribeirinhos. Né? Então o Senhor nos dá estratégias através do jejum e oração. O Senhor encaminha, o Senhor dá destino, o Senhor mostra o caminho, o Senhor abre, né, portas para nós. O jejum é muito importante, por isso eu quero dizer a vocês, né, para esse desafio, que vocês tenham uma vida de oração de jejum. Né? Busquem essa vida de oração de jejum. Né? Nem que seja um dia, comece do pouquinho, depois vai aumentando, mas é necessário. O cristão, a vida de oração e de jejum faz parte dos pilares de um cristão. Né? O cristão tem que jejuar, tem que orar. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de compartilhar a palavra com vocês no livro de João, capítulo 20. Vou ler 2 trechos do livro de João 20 e depois o 21. Versos 19 do 20. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando o viram. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Capítulo 21 de João,
Verso 1. Depois dessas coisas, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse, Simão Pedro, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, eu oro que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, nos conduzindo ao ensinamento da tua palavra nesse momento, Senhor. Nos conduz, Senhor, a compreender, Pai, a ser ensinados pelo Senhor. Espírito Santo, te damos liberdade para falar aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Senhor, sem qualquer restrição, Espírito Santo. Venha de encontro à nossa necessidade, Santo Espírito. Te precisamos, te queremos, Senhor. Sem o Senhor não conseguimos fazer nada, Senhor. Por isso, Senhor, eu oro que o Senhor esteja à frente, Senhor, dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aqui descreve um erro que Pedro havia cometido logo depois de ter visto Jesus ressurreto diante dele. Ele sai e vai pescar. E ao invés de ele perguntar para Jesus, Senhor, o que eu faço de agora em diante? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Você ressuscitou, você nos comissionou, você nos ungiu, né? Você liberou o Espírito Santo sobre as nossas vidas, e agora? Né? Mas Pedro, logo depois disso, diz a palavra que logo depois disso, ele foi pescar. Então eu fico imaginando o que passou, né, pela cabeça de Pedro. Será que ele preferiu ouvir a sua alma? Será que ele preferiu ouvir a sua própria necessidade? Né? Será que ele ouviu os conselhos da sua própria alma para se dirigir àquele lugar? Em Provérbios diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Mas Pedro dependeu do seu próprio entendimento e foi pescar. O centro desse texto chama-se, eu posso chamar ele de erros repetidos. Você já teve algum momento da sua vida em que você cometeu alguns erros e que você identificou aquele erro, mas de repente você estava cometendo ele novamente? Não sei se já aconteceu isso com você, que você cometeu um erro e de repente, poxa, estou fazendo isso de novo, da outra vez não deu certo e hoje eu estou fazendo de novo. O que acontece? Né? De novo e repetindo o erro. Pedro era um pescador de peixes. Né? E eu lembro de quando Jesus chamou ele, né, quando encontrou ele lá no Mar da Galileia, né, ele estava lá com seu irmão, André, e eles foram chamados. Olha, a partir de hoje vocês não são mais pescadores de peixes, vocês são pescadores de homens. Né? Quando Jesus liberou essa palavra sobre ele, ele não era mais um pescador. Jesus, quando entrou na vida de Pedro, né, ele passa a ser aquilo que Jesus determinou que ele era. Quando Jesus entrou na vida de Pedro, ele não era mais um pescador, mas ele era um pescador de homens.
Jesus liberou uma palavra sobre a vida dele. E assim acontece conosco, quando Jesus libera uma palavra sobre as nossas vidas, nós deixamos de ser aquilo que éramos antes, para ser aquilo que Jesus determinou sobre a nossa vida. Jesus determina na nossa vida, ele libera a palavra. Pedro, você não é mais um pescador de peixes, a partir de agora você é um pescador de homens. Uma palavra liberada pelo Senhor. E quão poderoso é uma palavra liberada pelo Senhor. A partir desse momento, Pedro, ele deixa de ser um pescador. Todas as suas habilidades, tudo aquilo que ele conhecia a respeito do mar, a respeito da pescaria, não iam mais fazer parte da sua vida. Não ia fazer parte do seu ministério. Todas as suas habilidades, porque a partir daquele momento, o Senhor começou a treiná-lo. Começou a discipulá-lo. Começou a dar destino para ele. A partir de hoje, você vai ser diferente. Não há mais nada poderoso do que Jesus liberar uma palavra sobre nós. Mas olha que loucura que acontece, que a gente acabou de ler aqui. Mais tarde, Pedro vai pescar. Apesar de tudo que ele viu, apesar de ter andado com Cristo, apesar de ser ensinado, discipulado, andado, visto milagres, visto Jesus ser morto, visto Jesus ressurreto diante dele, uma palavra foi liberada sobre a vida dele. Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo. Jesus o comissionou. E mesmo assim, Pedro vai lá e vai pescar. Pedro vai pescar, ele volta aos velhos hábitos, volta às velhas práticas. Ele vai pescar, mas por que Pedro volta a pescar, meu Deus? Pedro voltou a repetir o erro que ele cometeu no passado, porque já quando Jesus o encontrou, já não estava dando certo a pescaria. Ele já não estava pescando nada. E se não fosse segundo a palavra do Senhor, ele não teria pescado quando Jesus o encontrou naquele dia. Já não estava dando certo naquele tempo, e por que ele voltou a querer essa velha prática, continuar a fazer a mesma coisa que ele fazia antes? Por que ele não desejou essa nova estação, esse novo tempo que o Senhor determinou sobre a vida dele? Tem gente que não entende que as coisas antigas já não servem mais. As nossas habilidades que nós tínhamos antes talvez não sirvam mais, algumas talvez até sirvam, mas a maioria delas não vão servir para aquilo que o Senhor quer, porque Ele faz novo todas as coisas. Ele faz novas todas as coisas. A embarcação antiga já não serve mais. Agora é um novo tempo. Jesus fala que está escrito lá que nós somos uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E muitas vezes insistimos a voltar a olhar para o passado, dar uma beliscadinha no passado, dar uma olhadinha para o passado. Não tem como explicar muito a atitude de Pedro, mas se olhar para mim mesmo, eu mesmo já fiz isso algumas vezes. Eu mesmo já olhei para a rede, eu mesmo já olhei para os peixes. E com a gente acontece a mesma coisa. Eu lembro que quando o Senhor me comissionou, e Ele me ungiu para ser um ganhador de almas, eu estava trabalhando e eu tinha uma vida sossegada, tinha uma vida estável, eu tinha lá meu carro, minha moto, eu tinha uma vida financeira controlada, eu era um administrador e eu estava me dando bem naquele cargo. Jesus me chamou, e eu fiquei empolgado, porque eu tinha só um ano de conversão, eu fiquei empolgadíssimo com aquilo, Daí fui descobrir o que era ser um missionário, o que tinha que acontecer, e daí tinha um missionário lá na igreja onde eu congregava, onde me converti, e ele me explicou como funcionava. Eu falei, tô fora. Falei, eu vou viver pela fé, você tá louco, cara. Não, cara, você tem que deixar a tua família, tal, você vai ter um tempo de treinamento, tal, mais uma hora você vai ter que viver pela fé. Falei, cara, tô fora, tentei dar o golpe no Senhor, e não saí do trabalho. E isso foi um ano, assim. E para você saber o que aconteceu, nesse um ano, a empresa que eu trabalhava, aconteceu tudo de errado que poderia acontecer. Primeiro, os donos deram um golpe na empresa e fugiram, levaram todo o dinheiro. Só sobrou um sócio, que era o gerente. Só fiquei eu e ele e alguns funcionários. E o Senhor me deu uma palavra de Jonas. Lembra de Jonas? Deus chamou Jonas para ir a Nínive. Deus tinha um problema. Nínive precisava ser advertida do seu pecado. Daí Deus conseguiu dois problemas, com Nínive e Jonas, porque Jonas não queria ir. Jonas foi para o outro lado e eu fiz a mesma coisa, eu também não queria ir. Eu fui para o outro lado, tentei fugir da presença de Deus como se isso fosse possível. Então, Deus teve que trabalhar comigo e aquela empresa começou a ir à falência. E quando realmente eu entendi o que eu tinha que fazer, o gerente me chamou e falou assim, Marco, a gente vai ter que dispensar algumas pessoas porque nós não temos mais condições de pagar salário para todas elas, então a gente vai ter que diminuir o quadro de funcionários, eu preciso da sua ajuda para que a gente escolha as pessoas. Quem que você acha que deve ser demitido?
Eu falei, eu encabeço a lista, porque eu estou no lugar errado, estou afrontando o Senhor, estou desobedecendo o Senhor, né? Eu estava olhando para a rede, para o peixe, mesmo sendo já comissionado, o Senhor já tinha dado tanta palavra, tanta orientação, tanta direção, e eu continuava olhando para as redes, né? Para o meu passado, para a minha vida limitada, né? Eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha minhas necessidades, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso sustentar minha família, eu preciso sustentar minhas contas. Mas muitas vezes o que acontece, né, é que nós vivemos e insistimos viver pelas nossas necessidades. Quem vive pela necessidade, né, de alguém ou a sua necessidade está fora do propósito. Porque não olhamos para o propósito, olhamos para a nossa necessidade. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quem não vive por propósito sempre está tentando e tentando e tentando. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Pedro voltou a pescar por necessidade. Né? Ele não voltou a pescar porque ele só teve um tempo de lazer. Não, ele voltou a pescar por necessidade mesmo. Né? Jesus, ele pensava assim, quem sabe Jesus morreu, ressuscitou, mas agora ele está indo embora, estou sozinho, estou sem comida, né? Ele não vai estar comigo, vou ser perseguido, né? E quem sabe tantas coisas passaram pela cabeça de Pedro. A Bíblia diz que Pedro foi pescar e o pior de tudo, que ele não foi sozinho. Ele levou os discípulos com ele, vou pescar, também vamos. Né? E isso é perigosíssimo. Quando nós estamos fora do propósito, né, nós acabamos levando as pessoas próximas que estão com a gente junto com a gente. Conseguimos levar não só nós tirarmos do propósito, mas acabamos tirando outras pessoas do propósito. E isso é muito perigoso. As pessoas que estão próximas da gente. A gente acaba saindo do propósito também para viver o que aquela outra pessoa está vivendo. Já viu aquelas pessoas que quando saem na igreja levam uma carreira de gente junto? Leva toda a família junto? Está fora do propósito e tira todo mundo. Né? Sem perguntar para o Senhor, daí, qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Pedro jogou a rede a noite inteira e não deu certo, porque essa não era mais a vida de Pedro. Ele não entendia que não era mais a sua vida, não era mais o que ele tinha que fazer. Pedro não parou, ele passou a noite inteira, ele insistiu. Você já fez algo que alguém falou, olha, isso não vai dar certo. Principalmente a esposa, né? Isso não vai dar certo. E você insistiu, foi lá e fez. E por causa muitas vezes do orgulho, e por medo de reconhecer o erro, você não volta e tenta de novo e fica vivendo fora do propósito. Muitas vezes por medo de olhar para aquela pessoa que te advertiu e falar, olha, eu errei. Ou medo de falar para Deus, ó Senhor, eu errei. Eu quero voltar ao caminho. Eu quero, Senhor, me dá mais uma estação, mais um tempo. Muitas vezes queremos ficar mais um ano, mais um tempo, não vai dar certo, eu vou dar mais uma chance para isso. E insistimos, né, estando fora do propósito do Senhor. E uma coisa interessante acontece, né, quando Pedro volta. Quando Pedro volta da sua pescaria, né, então ele volta e tem uma pessoa lá esperando por ele. Tem um homem lá esperando por ele. Não para te falar, não para dizer, eu te falei. Não falei que você estava errado? Não falei para você? Cara, eu te dei um propósito. Ele chegou lá e Jesus falou assim, não pescou nada, né? Não. Então, volta, joga do lado direito. Pegou 153 grandes peixes. Segundo a palavra do Senhor, é que as coisas acontecem. Segundo a palavra de Jesus, é que as coisas acontecem. Quando Jesus dá destino para você, é que as coisas acontecem. Quando Jesus dá ordem a respeito de alguma coisa a você, é que as coisas acontecem. Não é do nosso jeito. Quando Pedro chegou na praia, com a rede cheia de peixes, né? Ele estava suprindo a sua necessidade, mas sabe o que aconteceu? Quando ele chegou com peixe, já tinha um peixe assado lá para ele. Às vezes nós vivemos atrás de necessidades, atrás de coisas que Jesus já tem para você. Às vezes corremos atrás de coisas que Jesus já tem preparada para você. Ele estava correndo atrás de peixe. Quando ele chegou lá, o peixe já estava assado. Já estava pronto. O pão já estava pronto. Então, às vezes, corremos atrás de coisas que o Senhor já liberou na nossa vida. Que o Senhor já nos deu. Felicidade é com Ele. Alegria é com Ele. Estabilidade é com Ele. Paz é com Ele. Calmaria é com Ele. Plenitude é com Ele. Né?
Eu já olhei muito atrás, eu já olhei muito para a rede. Confesso que já olhei várias vezes para a rede. Às vezes bate o desânimo na gente, não é verdade? Puxa, as coisas não estão acontecendo, as coisas não fluem. E a gente dá uma olhadinha lá para a rede, né? Será que eu volto a fazer o que eu fazia antes? Será que eu sigo em frente? Eu já olhei muito para a rede, já olhei muito para o peixe cru, mas hoje eu prefiro olhar para o peixe assado. Eu amo o peixe assado. É bom o peixe assado, o Senhor já tem as coisas prontas, né? Deus, Ele que dá destino, Ele que libera a palavra sobre a sua vida, Ele que muda o seu destino, Ele que muda aquilo que é a sua vida. Basta que você olhe para Ele, nós precisamos olhar para Jesus. Olhar para o Senhor Jesus e perguntar: Senhor, e agora? Qual é o próximo passo? O Senhor me comissionou, o Senhor me deu uma direção. Ou talvez ainda você esteja aguardando uma direção do Senhor, mas tenha certeza, você vai alcançar somente nele. É só nele. Né? Não olhe para trás, não olhe para as coisas que se passaram para trás. Né? Hoje eu olho aqui para pessoas, ex alguma coisa. Como Pedro foi. Pedro era um ex-pescador. Eu olho aqui, tem ex o quê? Ex-jogador de futebol, ex-administrador, né? Ex-viciado em drogas, ex alguma coisa, né? Não é verdade? Nós éramos ex alguma coisa, mas o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida e hoje você é um escolhido dele para pescar, para cuidar das ovelhas dele. Lembra que Jesus falou para Pedro: você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Né? Cuida das minhas ovelhas. Peter, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Verônica, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Esse é o nosso chamado, cuide das ovelhas do Senhor, para levá-las ao aprisco, ao cuidado, à segurança do Senhor. Aleluia. Então há lugares no Senhor que nós temos que acessar ainda. Há lugares em Deus que nós não acessamos ainda. Há lugares no Senhor que Ele está querendo liberar para nós, mas nós precisamos nos esforçar, precisamos buscá-lo, precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos buscar a sua palavra, buscar entendimento, buscar direção. Um novo tempo o Senhor está liberando para esta casa, para este lugar, mas nós precisamos acessar esse tempo, nós precisamos acessar, nós precisamos desejar isso. Entende, irmão? Nós precisamos desejar. Né? Nós precisamos entender que nós já temos uma palavra liberada sobre a nossa vida. Aleluia? Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Senhor, te louvamos, Senhor. O louvamos, Senhor. Senhor, eu quero dizer que nós estamos cansados de repetir erros, Senhor. E não queremos mais olhar para o nosso passado, mas queremos olhar para a frente, para o alvo, para aquilo que está à nossa frente, Senhor. Para aquilo que o Senhor já liberou a respeito desta igreja, desta casa, ao nosso respeito, Senhor. Senhor, não queremos mais uma estação de fracassos e erros, Senhor. Queremos voltar para a praia, Senhor. Não queremos mais lançar redes onde não fomos mandados lançar, Senhor. Não queremos lançar redes, Senhor. Não queremos fazer aquilo que não fomos, Senhor, enviados para fazer. Nós queremos fazer aquilo que, Senhor, é o teu propósito, é teu desejo, é a sua vontade, Senhor. Senhor, queremos voltar a apacentar as ovelhas do Senhor, Pai. Senhor, queremos, Senhor, acessar lugares no Senhor que ainda não acessamos, Senhor. Libera sobre este lugar, Pai, o tempo do Senhor, Pai. Por favor, Senhor, que uma nova estação seja liberada para esta casa, Senhor. Que possamos desfrutar, Senhor, do Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Que possamos experimentar o fogo do céu neste lugar, Pai. Queremos, Senhor, atrair a Tua presença para este lugar, Senhor. Senhor, queremos atrair com nossas vidas, queremos ter vidas diferentes, Senhor. Vidas diferenciadas, Senhor. Senhor, não somos qualquer um, Pai, nós somos escolhidos do Senhor, e o Senhor já liberou uma palavra sobre a nossa vida, e nós queremos acessá-la, Senhor, queremos liberar, Senhor, sobre outras pessoas também, Senhor. Oh, Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, oh, Senhor, Espírito Santo, libera sobre nós aquilo que estava retido, Senhor. Queremos liberar sobre esta igreja, Senhor. Queremos deslanchar, Senhor. Queremos crescer, Pai. Queremos crescer no Senhor, Pai. Queremos ser como o Senhor Jesus.
Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pescadores de homens, Senhor.